tarde a todos os ouvintes. Está começando agora mais um bate-papo cultural do Instituto Ágora Perene. No episódio de hoje, falaríamos do tema a literatura sânscrita e a filosofia da Índia. Para tratar deste tema, teremos a honra de conversar com o professor João Carlos Barbosa Gonçalves, que é doutor em Linguística pela Universidade de São Paulo, membro colaborador do Instituto de Estudos Filosóficos da Universidade de Coimbra e especialista em língua sânscrita e literatura filosófica da Índia Antiga. Ao longo de sua carreira, o professor João Carlos lecionou em diversas instituições, como a Unicamp, USP e a Universidade de Coimbra, e tem dedicado sua pesquisa aos Puranas e o Shivaísmo da Caxemira. Além disso, o professor João Gonçalves é tradutor da obra sânscrita Gita Govinda, que foi inclusive vencedora da categoria de tradução do Prêmio Jabuti de 2024. Ele é também fundador de importantes centros de ensino, como o Instituto Paulista de Sânscrito e o Ashram Urbano. Hoje discutiremos com ele o impacto do estudo dessas tradições milenares indianas, tanto para o autoconhecimento quanto para a compreensão do mundo contemporâneo e a vida prática cotidiana. Então é com ele que eu falo agora. Boa tarde, professor, é uma honra tê-lo recebendo aqui, tudo bem? Oi, Tiago, a honra é minha também. Muito obrigado pelo convite, agradeço a você, a instituição que nos recebe, a Universidade de Santiago da Compostela. Agradeço imenso também ao Instituto de Estudos Filosóficos, que foi a instituição pela qual nós nos conhecemos, quando eu ministrei o curso de Introdução à Literatura Filosófica da Índia Antiga por essa via. E ao Ashram Urbano, a instituição também na qual eu trabalho, juntamente com a Rosana Rocha, minha sócia ali, e que nos permite também esse solo para que nós possamos dar esses voos por essas ideias que nos unem e nos atraem. Então, agradeço muito pelo convite, é uma honra estar aqui, e vamos ter uma conversa muito boa. Não, com certeza. E é um tema também muito relacionado à minha área de investigação também, que é também relacionado a esse campo da filosofia indiana, a literatura sânscrita. São temas bastante interessantes que vamos falar bastante sobre essa temática da ortodoxia, do karma, do hinduísmo, do Vedanta, todas essas temáticas. E para abrir essa discussão, vamos passar aqui para a primeira pergunta. A primeira pergunta que eu queria fazer é essa aqui. Que tipo de contribuição o estudo da literatura e da filosofia sânscrita antiga pode oferecer para o autoconhecimento do ser humano aplicado a esse contexto do mundo moderno ocidental em que vivemos hoje? Muito boa essa questão, Tiago, e ela tem a resposta longa e a resposta breve. Nós vamos fazer uma resposta breve, devido ao nosso tempo aqui, mas sabendo que a longa, ela dura essas décadas, né, já mais de século do diálogo intercultural, em que as contribuições vão sendo descobertas, redescobertas, às vezes elas ficam um pouquinho ocultas, às vezes elas são exageradas, e eu vou falar um pouquinho sobre a história dessas relações, para que nós possamos compreender esse princípio fundamental que organiza as filosofias da Índia e o diálogo que nós podemos ter com esse princípio, né? Sempre pensando que essas categorias devem ser tratadas na sua especificidade, né? Nós não temos uma única filosofia indiana, assim como nós não temos também um único Ocidente, tudo muito plural, heterogêneo, e acho que o elemento fundamental que envolve as filosofias da Índia é o seu foco na consciência, e a palavra consciência, ela é uma palavra que nos remete a uma busca em primeira pessoa, é uma busca por dentro da subjetividade, e quando falamos disso no aspecto religioso, no aspecto místico ou metafísico, nós estamos falando, então, de algo que evita a terceira pessoa, como a alma, o espírito, alguma coisa que nós vemos a uma certa distância,
ainda que, quando estudamos isso aprofundadamente, é tudo em primeira pessoa, porque diz respeito ao nosso ser, à nossa existência, independentemente de civilização. A ideia da consciência é a ideia de pensar naquilo que nós somos e, portanto, pensar naquilo que pensa, naquilo que é capaz de representar interiormente as nossas ideias, as nossas emoções, os nossos estímulos sensoriais. Isso faz parte de um universo muito longo de discussões na Índia e de práticas filosóficas, no sentido agora das práticas contemplativas, porque a ideia da contemplação, da meditação, estão plenamente envolvidos no campo da didática do conhecimento. Muitas vezes nós pensamos na meditação como uma coisa que é do esvaziar a mente, que é do anterior ou posterior, ou às vezes até mesmo o excludente ao conhecimento, tirar os pensamentos e tudo mais. Mas é na experiência da contemplação que o conhecimento se consolida e que ele repercute aquilo que no aspecto conceitual foi construído. Então, a busca pela prática meditativa, pela prática contemplativa, envolve também uma didática, ensinar alguma ideia, algum conceito a respeito do si, na Índia, sempre envolveu ensinar também práticas contemplativas, é como se fosse o trabalho de campo. Uma vez que nós estamos ali elaborando ideias, conceitos a respeito da consciência, nós estamos ali destinados a visitar essa consciência em dimensões com as quais nós não estamos acostumados a lidar no nosso dia a dia, nas nossas experiências práticas. Então, eu creio que essa é a principal contribuição que ainda precisa ser entendida e aprumada para que nós possamos, de fato, entrar em contato com essas práticas, não só de construção de conhecimento no campo conceitual, mas no campo didático do conhecimento, de como há outras vias para se aprender alguma coisa. E essa é uma contribuição ainda inexplorada em determinados cenários, e a meditação acaba ficando ali especificamente destinada a um campo em que não é exatamente esse campo da construção filosófica, da construção do conhecimento. E o segundo ponto, Tiago, é o ponto que eu gostaria de salientar com relação ao foco numa ignorância existencial que diz respeito a uma ignorância que é entendida como uma ignorância positiva, ou seja, que não é entendida como uma ausência total de conhecimento, mas como uma crença em coisas equivocadas, né? E isso desenvolveu de uma maneira muito intensa o pensamento indiano, onde, se quisermos fazer uma comparação ainda que distante, o pecado original seria a ignorância, é a fonte de todos os males, é aquilo que, não de uma forma moral, mas de uma forma estrutural, basal, nos faz acreditar que somos uma coisa diferente daquilo que nós somos. E para lidar com essa ignorância, não é necessário apenas injetar mais conhecimento, é necessário extrair alguns conhecimentos equivocados. Então, veja, nós temos duas grandes contribuições que não são necessariamente originais em relação àquilo que se produziu em outras culturas, mas que são muito características e que trazem muitos benefícios para as pessoas que praticam e também para os estudos comparados, que é a ideia de uma consciência que deve ser investigada em primeira pessoa, e essa investigação concilia de uma forma contínua o aspecto conceitual e o aspecto não conceitual das práticas contemplativas, e um exercício sempre da desconfiança, que é comum a várias outras correntes filosóficas, de perguntar a respeito do si, se aquilo que nós sabemos, de fato nós sabemos. E aí vai haver uma quantidade plural de respostas, daqueles que não acreditam na existência de um si, fixo, imutável, como a maior parte das correntes budistas, àqueles que acreditarão que o si é a consciência universal, como é o caso dos não-dualistas tântricos, que vão entender que a origem de tudo isso que nós somos e que nos rodeia é o próprio si universal e manifesto nas nossas próprias experiências individuais.
eu acho que de uma maneira sintética nós poderíamos colocar esses dois pontos. E na história dos intercâmbios, apenas para a gente colocar aqui um ponto de referência, é como isso se traduziu nas práticas corporais que nós conhecemos como yoga. É uma resposta a uma pergunta filosófica dada com o corpo, para nós é uma inovação. Entendi. E é muito interessante esse ponto que talvez essa grande traço distintivo, definidor desse pensamento sânscrito seria justamente essa ideia da consciência, né? Essa noção de consciência que guarda talvez de maneira até distinta a maneira que os ocidentais concebem como consciência, que talvez muito vinculado a essa ideia de ego, de eu. Eu não sei se poderia fazer algum comentário sobre isso. Sim, a consciência, ela, falando ainda de uma maneira genérica, pensando nas várias tradições, cada uma a seu modo, ela é a matriz de tudo aquilo que se manifesta por meio dos nossos pensamentos, por meio das nossas emoções, por meio das nossas experiências sensoriais. Portanto, consciência, ela é algo que se mostra pelos seus efeitos, mas ela não pode ver a si mesma, pois ela não é um objeto, ela é uma subjetividade. Então, é aquilo que nós poderíamos chamar de essência, é aquilo que nós poderíamos chamar de uma natureza primária do nosso ser, mas ela é entendida a partir de um certo momento sob a metáfora da luz, como a luz que não ilumina os objetos exteriormente, tal como a luz do mundo natural, mas a luz que nos permite perceber objetos exteriores e objetos interiores. E aí nós temos várias dimensões pelas quais a consciência se manifesta. Essa palavra ego, normalmente ela é implicada quando falamos da consciência na sua manifestação individual, que pode gerar imensos equívocos se nós nos limitamos a acreditar que ela é apenas aquilo que é circundado pelas nossas limitações da formação familiar, da formação social, da formação pela qual nós nos encontramos presentes de uma determinada maneira no mundo, sem compreender que ela é muito mais abrangente do que isso. Então, ela nos desafia a pensar o que nós somos para além das limitações que nós aprendemos, que são muito úteis para o convívio social, para a nossa própria satisfação, mas muitas vezes elas nos causam equívocos em relação àquilo que é a nossa natureza mais, vamos dizer assim, essencial, mais abstrata. E é muito interessante isso que você falou, essa distinção, que não se pode confundir nem misturar a ideia que nós temos ocidentais de consciência individual com essa noção dessa consciência que encontrada, por exemplo, nos escritos do Vedanta, do budismo. São coisas distintas, né, nesse sentido. São ideias que isso que traz até uma espécie de desapego também, né, à realidade imediata, né, talvez poderíamos definir também dessa maneira, né? Sim, algumas linhas elas vão enfatizar a ideia de que a dinâmica das coisas do mundo não é algo que vai ser entendido como real, né? Vai haver uma definição de realidade, especialmente no Advaita Vedanta, no Vedanta dualista, não dualista, perdão, que define o que é real a partir do que é imutável. Aquilo que é mutável não é real. Portanto, esse desapego é um desapego que não é exatamente um desapego moral, porque não vai dizer que aquilo é inerentemente impuro, ruim ou maléfico, mas é um desapego no nível do discernimento filosófico, no sentido de que para que, por que razão, por que motivo eu me apegaria a coisas que não são reais. E aí vai haver um foco naquilo que é real, que é entendido como a natureza imutável do ser. Outras linhas de pensamento vão propor a ideia de que a dinâmica emana da consciência. E nós vamos ter teorias a respeito da cosmologia que vão entender que o cosmo, ele é o ato da consciência, é o próprio processo
de consolidação do mundo, de manifestação do mundo, se dá a partir de um ato de consciência. Isso vai ser um grande capítulo do pensamento indiano, que se dá especialmente a partir da visão tântrica, que começa a se organizar a partir do século V da nossa era, e ganha uma visão muito bem articulada a partir do século IX e daí em diante com o shivaísmo da Caxemira. Muito interessante. Vou passar agora para a próxima pergunta aqui. Já é relacionado, vamos falar um pouco sobre essa temática da mitologia védica, né, que é justamente a base em que se assenta toda a literatura e a filosofia, né. Do ponto de vista para um iniciante, por exemplo, que está começando a fazer esses estudos do pensamento indiano, quais são as principais obras literárias que compõem esse cânone mitológico védico que você recomendaria? Ótimo. Então, a gente precisa pensar, né? A palavra védica, conforme você está empregando, ela implica um uso geral dessa palavra, que está correto, né? E existe o uso que é um uso mais técnico, que diz respeito à literatura dos Vedas, aquilo que é mais proximamente, ortodoxamente vinculado aos Vedas. Então, chamando de védico, aquilo que, como você bem descreveu, provém dessa base primordial, que é a escritura revelada, e escritura apenas por metáfora, porque no momento da composição desses textos, cerca de século XII a.C., então um milênio e um pouquinho mais antes de Cristo, nós tínhamos ali uma tradição oral muito intensa, muito forte, muito bem organizada, e essa literatura chamada Vedas se estabelece ali como uma base que vai organizar e orientar o pensamento religioso dali para frente. Aí, por isso, muito do que foi produzido é entendido como védico, ainda que a relação seja uma relação de legitimação, mais do que uma relação de conteúdos ou de diálogos com o que está ali nos Vedas. Os Vedas são textos que têm os poemas litúrgicos, aquilo que é entoado nas práticas rituais. E o ritual, se nós pudermos dizer paradoxalmente que uma coisa tem dois núcleos, o ritual tem o núcleo material do fogo e o núcleo imaterial da palavra. A palavra é tão importante quanto o fogo no ritual védico. E esses poemas védicos, eles estão ali. Para uma pessoa que vai iniciar os seus contatos com essa literatura, a minha primeira sugestão é conheça as Upanishads. O Upanishad é um gênero de texto um pouquinho posterior aos Vedas, onde nós encontramos já uma mística que é fruto da tentativa dos próprios indianos de interpretar os Vedas. Os Vedas são esses poemas litúrgicos que, ao serem entoados, fazem com que o ritual funcione. E isso é motivo de um pensamento reflexivo muito profundo na cultura indiana. Como a palavra pode ter esse poder? Daí surgem muitas indagações e reflexões. É intrigante o fato de a palavra permitir que o ritual funcione. E com isso vai haver uma série de tratamentos simbólicos sobre a palavra, e as Upanishads vão herdar esse tratamento simbólico e vão produzir numa linguagem mística algumas interpretações a respeito do ritual, algumas correlações entre ideias distintas, mas que naquele mundo daquelas correlações produzem algum tipo de efeito místico. Então, dizer que o si é tão rápido e tão veloz que ele alcança de um lugar para o outro como a luz, mas ao mesmo tempo ele é estático e é parado. Ele é tão grande quanto o sol, tão pequeno quanto o grão de areia. Ali a gente vai começar a ver, então, um exercício da linguagem que cria correlações, cria ideias que passam a produzir algum tipo de experiência micro-macrocósmica, que depois vai resultar em outras ideias muito interessantes também do ponto de vista ritual, do ponto de vista filosófico. Então, as Upanishads, elas são muito inspiradoras nesse sentido, enquanto não só objeto de estudo, mas enquanto literatura, né, dentro do seu campo de uso dos símbolos e do seu poder de representar as palavras.
Posteriormente a isso, aquele cânone que é todo mundo que entrou em contato com meditação, com yoga, acaba achando interessante, e de fato é. Bhagavad Gita é um texto brilhante do ponto de vista das práticas religiosas, né? A Bhagavad Gita é entendida como um texto que está entre o século II antes da nossa era, o século II depois, provavelmente antes, mas é difícil datar com precisão, e ela é um extrato de uma obra maior chamada Mahabharata. Mahabharata é entendido como um texto épico que trata de uma grande guerra, e essa grande guerra ela resulta num momento de angústia e dúvida e indagação por parte de um guerreiro que, para sua sorte, tem um Deus dirigindo a sua carruagem. E aí, nessa angústia, nessa indagação, ele pergunta para esse guerreiro, né, na verdade, ele não pergunta, ele pergunta se a si mesmo se ele deve lutar, esse guerreiro Deus que dirige a carruagem dele faz ali um exercício retórico de convencê-lo a lutar, dizer para ele que ele deve lutar, porque todas as pessoas devem cumprir o seu dever. E aí, nesse texto, nós entendemos uma das instituições básicas da cultura do hinduísmo, que é o Dharma, que é uma palavra que pode ser traduzida como virtude, pode ser traduzida como dever ou como lei. Isso significa que nós estamos legitimando que as pessoas devam fazer isso, ou que nós acreditemos que isso seja uma instituição que todos os hindus devem seguir? De maneira nenhuma. É para nós entendermos como essa cultura funciona, mais do que como um livro de ensinamento para nós ou para qualquer outra pessoa. Neste livro, nós entendemos o que é essa instituição. Então, um guerreiro deve lutar. Ele não pode ter outra opção. E para isso, para esse efeito retórico, esse instrutor, que está ali na posição de auriga, a pessoa que dirige a carruagem, ele lança a mão de ideias relacionadas a yoga, a sistemas filosóficos, ele faz um uso de tudo que está ali retoricamente disponível na época dele para convencer. Lute, porque é o seu dever. Então, é um livro fascinante do ponto de vista da sua história. E do seu gênero também, se a gente for pensar o que significa Bhagavad Gita, Gita significa canto, cântico, e Bhagavan é um nome que é mais utilizado para esse universo sectário deste Deus que está ali, que é o Deus Krishna Vishnu, que está ali ensinando que o Arjuna, que é o nome do guerreiro, deve lutar. Gita do Bhagavan, então a canção deste venerável Senhor. Gita é um gênero de textos, e a Bhagavad Gita é uma espécie de obra fundadora desse gênero, e depois nós vamos ter a Gita de Shiva e a Gita da Devi, da deusa. E também são livros sensacionais que nos ensinam a respeito do hinduísmo na sua pluralidade, na sua diversidade. Vamos aprender na Gita de Shiva como se dá um certo universo de práticas que nós chamamos, né, por extensão, de Shivaitas, e na Gita da Devi, as práticas com relação a Shakti, ou Shaktas, que são os termos, o nome utilizado, que é o nome utilizado para os devotos da deusa. Então, é um universo de três textos que não são contemporâneos, a Gita de Shiva e a Gita da deusa são posteriores, mas que nos ensinam muito a respeito dessa cultura e de uma maneira diversa. Muitas coisas nós poderíamos citar como aproximação a essa cultura. Apenas para dar mais uma ideia de leitura, pensarmos naquilo que há de mais, vamos dizer assim, interessante do ponto de vista das práticas filosóficas, e aí nós temos um outro gênero de texto. Até agora eu falei de Gitas, que são textos mais da cultura religiosa, das Upanishads, que estão num mundo ali que quer interpretar o ritual e cria certas reflexões filosóficas, poéticas, místicas.
E se quisermos pensar do ponto de vista das práticas filosóficas, aí há um universo muito extenso, a começar pelos tratados mais antigos, os tratados de Vedanta, o Vedanta Sutra. Então, para que as pessoas procurem por esse gênero de sutras relacionados às filosofias, e aí elas vão encontrar uma literatura complexa, que necessita de uma boa edição bem anotada, bem introduzida, porque são textos que envolvem discussões, polêmicas, que se nós não temos os pressupostos, nós não vamos entender. O mais comumente publicado é o Yoga Sutra, porque yoga tornou-se muito popular dentro da nossa cultura, mas há muitos outros textos desse gênero, desse universo, que são bastante instrutivos, né? O Sutra é um tipo de gênero de composição que tem um estilo muito sintético, são aforismos, e esses aforismos, eles precisam de algum tipo de explicação, porque devido à sua brevidade, não é possível compreender os seus pressupostos se nós não temos as explicações ativas. Ou seja, se nós lemos o Sutra sem os pressupostos, nós simplesmente vamos tirar as coisas da nossa cabeça e não da cultura que nós estamos tentando entender. Não, perfeito. Acho que já deu para ter um bom panorama também. E como você também falou, a importância também dos comentadores, que eu acho que também é fundamental. São textos antigos que requerem também uma interpretação também, né? Também tem a grande dificuldade de ler ele à luz também daquele período também, né? Exatamente, Tiago. Nós precisamos sempre entender qual é o nosso propósito com a leitura de um determinado texto. Se o propósito é ter apenas uma inspiração pessoal, como muitas pessoas fazem, essa inspiração pode vir com uma leitura mais breve, uma coisa aqui e ali, né? Então, eu digo isso para que nós não criemos regras absolutas que coloquem todas as pessoas no mesmo tipo de propósito, mas eu digo que mesmo a pessoa que quer ter uma inspiração pessoal, essa inspiração poderá vir de uma maneira muito mais interessante, porque vai vir de uma maneira mais contrastante com a nossa cultura, e quanto mais o outro se mostra radicalmente diferente, o diálogo é melhor, mesmo que nós não concordemos, mas uma ideia que pode ser mais inspiradora. É exatamente isso que você disse. Na tradição literária sânscrita, existe a prática do comentário, que é reproduzir o texto original, escrever um comentário, reproduzir outra parte do texto original, escrever um comentário. Então, nós vemos isso até graficamente nas edições. Uma parte do texto original, normalmente vem numa tipografia um pouquinho maior, e o comentário, às vezes, vem em prosa, num tipo menor, e assim por diante. Esses comentários antigos, eles nos dão muito do que contribui para o nosso entendimento desses textos. Ainda assim, às vezes os comentários têm uma distância de 3, 4, 5, 6 séculos em relação ao texto que eles estão comentando. Os comentários antigos, eles têm motivações diversas, às vezes eles só comentam o texto antigo para legitimar aquilo que eles estão dizendo, portanto, eles não estão preocupados em explicar, mas estão preocupados em tratar aquilo como autoridade, mas também, muitas vezes, eles vão nos dar importantes sugestões para a interpretação do vocabulário, das construções sintáticas, vão nos permitir um acesso formal ao texto muito bom. E aí nós utilizamos de outras ferramentas, da filologia e outras ciências, para que possa ser possível entender o mais proximamente possível o que aquelas pessoas estavam falando. Uhum. Vou passar agora para a próxima pergunta. Falamos aqui também, muito bem mencionou, essa questão da importância da ritualística védica, essa questão da palavra, e isso também se vincula com essa doutrina ética também do Dharma, né? Então, a pergunta a se fazer, então, quais são os principais paralelos e divergências entre essa noção ética, que a Índia vê como o Dharma, com a noção ética desenvolvida na filosofia ocidental, por exemplo? A gente precisa, de novo, lembrar da pluralidade, né? Quando falamos do Dharma, a palavra Dharma é a palavra mais próxima que nós temos para traduzir não a palavra, mas o conceito que nós queremos dizer quando falamos hinduísmo. Não há uma palavra em sânscrito para religião, e não há uma palavra
em sânscrito para hinduísmo. Existe uma palavra bem recente, que é criada a partir da morfologia do sânscrito, que é hindutva, mas essa palavra ela é uma palavra moderna, que pretende representar a noção de hinduísmo. Então, quando nós buscamos como é que as pessoas, na antiguidade, se identificavam. Então, vamos pensar uma antiguidade bem prática para nós, no século V da nossa era. Como que uma pessoa do sul da Índia, que era devota do deus Vishnu, pensava aquilo que ela estava fazendo em relação a uma pessoa do norte, devota do deus Shiva, uma da região hoje onde nós chamamos de Calcutá, devota de uma deusa nome Kali, e assim por diante. Poderíamos ficar citando vários exemplos, e falando também de línguas locais diferentes, o sânscrito como uma língua de cultura, mas com línguas locais diferentes, com calendários diferentes, com práticas rituais também diferentes. O que unificava? Isso é uma questão muito delicada e que gera também problemas muito sérios de compreensão no meio acadêmico e fora dele, porque quando lidamos com religião, quando lidamos com a crença das pessoas, por vezes temos de fazer isso com muita delicadeza, porque estamos tocando com os fundamentos da vida de uma pessoa, de uma comunidade, e propor análise histórica sobre essas crenças sem delicadeza acaba muitas vezes agredindo, mesmo que não tenha a intenção, mas não é uma ideia que nós podemos assumir como certa, de que essas pessoas se entendiam como pertencentes a uma mesma religião, porque não há esse conceito. Mas eram pertencentes a uma ideia que nós chamamos de dharma. Então, podemos pensar na palavra dharma como uma ideia de harmonia que é plural e que pode conter essas várias pessoas. Veja, eu falei no século V da nossa era. Se eu te falasse um pouquinho antes disso, já não seria tão possível, porque nós temos um ramo de literatura, naquela que você mencionou no início, que eu estudei, que são os Puranas, que justamente estabelecem um certo padrão de conhecimento teológico, ritualístico e moral, que tende a unificar as variedades de cultos diversos nas muitas regiões da Índia. Então, uma pessoa que estava ali cultuando um rio dentro de uma determinada região, não é tão importante para a linha de raciocínio, mas apenas uma curiosidade. Rio é uma entidade feminina, é uma palavra gramaticalmente feminina em sânscrito, então uma ria, uma pessoa estava ali se devotando a essa entidade. Poderia vir, então, um brahmane da cultura sânscrita e dizer: esta ria, este rio, essa entidade feminina que tu cultuas, ela é a Shakti, ela é uma das manifestações da grande deusa. Então, houve ali com essa literatura purânica um processo de negociação, no sentido de que aquela pessoa que estava fazendo um ritual em particular, ela passa a pertencer a um todo mais amplo. Isso é conveniente não porque ela quisesse, mas porque há certas coerções na sociedade que fazem com que o pertencimento ao todo mais amplo seja conveniente, e para ela fazer isso, ela paga um preço, ela tem que emprestar a particularidade dela a uma teologia mais geral, e com isso ela passa também de ter de prestar contas a essa civilização do Dharma. Então, nesse sentido, o que nós podemos pensar é que essa noção de Dharma, ela estabelece uma visão unitária dentro da pluralidade, não sem um preço, não sem relações que também são de tensão. Quando nós falamos negociação, não necessariamente os dois lados que estão negociando, eles têm o mesmo poder, eles têm a mesma possibilidade de dizer não, nessas negociações. Às vezes um lado não tem tanta força para segurar o não, e estamos então compreendendo ali uma natureza mística, ritual e religiosa, onde o Dharma vai colocar todas essas pessoas dentro de um certo lugar social pré-definido, pré-determinado. E aí teremos a sistemática dos 4 grupos sociais, que convencionamos chamar de castas. Vai haver hierarquia de castas, vai haver, então, a funcionalização desses grupos sociais. No universo dos 4 grupos haverá outras subdivisões mais amplas, o conceito sânscrito para isso chama-se jati,
e haverá também a configuração de uma tipologia de gênero, onde a hierarquização masculino sobre feminino vai acontecer também, tal como acontece a hierarquização de castas. E a sociedade vai se organizar a partir de um ideal de harmonia, onde essa harmonia ela é proposta e muitas vezes imposta por alguns grupos minoritários que têm o poder sobre a cultura e sobre a literatura sânscrita. Isso vai se expandindo e cria isso que é a partir dos séculos 17, especialmente 18 e já 19, nós vamos chamar de hinduísmo dentro da nossa cultura. O hinduísmo é um termo que surge a partir do olhar exterior. Então, nesse sentido, nós vamos pensar numa organização em que o ponto básico da vivência social vai ser estabelecido por uma ideia de harmonia que parte das constelações, parte do universo mais amplo que nós somos capazes de imaginar. Se tivéssemos de colocar um paralelo na nossa concepção, pensaríamos que as galáxias são regidas pelo Dharma, que o nosso sistema galáctico é regido pelo Dharma, que o sistema solar é regido pelo Dharma, que o nosso planeta é regido pelo Dharma, que aquilo que nós entendemos como natureza é regido pelo Dharma, que a nossa biologia é regida pelo Dharma, e aí passamos daquilo que é natural para o social sem nenhuma ruptura, como um contínuo. E as nossas vivências sociais, a nossa maneira de nos organizarmos em grupos sociais também são regidas pelo Dharma e estabelecem todo esse campo complexo de redes que devem ser obedecidas, pois se não forem, isso prejudica toda a ordem de coisas, do mínimo ao máximo. Esse aspecto é um aspecto que nós precisamos entender que tem como base uma ideia que é muito profunda e que, retirada a parte normativa, que é muito questionada desde a antiguidade na Índia, nós não precisamos vir de fora para questionar isso, nós não precisamos de ninguém que traga o seu olhar sobre isso. O Dharma, ele é questionado na literatura sânscrita desde que conhecemos esse termo, portanto, os próprios pertencentes a essa cultura questionam por que devo obedecer a isso, por que essas pessoas têm essas prerrogativas, e assim por diante. Mas, tirando esses aspectos, nós podemos pensar que a ideia mais fundamental que nós podemos trazer em contraste com aquilo que nós entendemos na nossa cultura é a ideia de micro e macrocosmo. Que todas as relações que são encontradas no particular, elas são encontradas no todo. E o todo se mostra pelo particular de maneira múltipla e unitária ao mesmo tempo. É como se nós pegássemos a cor azul, e nós não somos capazes de ver a cor azul a não ser em um objeto azul. A cor azul, ela não existe por aí saltitando, oi, eu sou o azul. Ela simplesmente, ela se manifesta nas coisas que são azuis. Como eu faço, então, para apresentar para uma pessoa que tenha a visão funcional, a cor azul? Eu pego um objeto azul, eu preciso de uma coisa particular para mostrar esse azul, que seria o universal do azul. Como nós fazemos para apresentar para alguma pessoa a universalidade? É pegar a particularidade. Ela não voa solta por aí, senão por meio de algum tipo de base material que possa mostrá-la. Isso não significa uma cultura materialista ou uma cultura que se perca na ideia de que não haja, nós sabemos muito bem de que não haja a experiência da consciência independentemente do corpo. Mas nesse nosso tipo de vivência, tudo aquilo que é entendido como material, como único, como particular, individual, é entendido também como uma forma de veicular aquilo que é universal. Isso vem desde o altar védico, como você trouxe na sua questão. O altar védico, ele é um altar construído com tijolos, a imagem do macrocosmo, a imagem do universo, muitas vezes sob a representação de um animal como um pássaro, até nas práticas que nós conhecemos como yoga, onde existe um conceito que nós falamos, a cosmologização do corpo,
a divinização do corpo, onde o corpo torna-se o universo. Então, isso é uma espécie de padrão que ordena um campo muito vasto do pensamento indiano, e que eu acho que é uma característica boa de mencionar dentro da sua pergunta, que é tão vasta, né, como a Índia e o Ocidente podem ser pensados num ponto de contraste. Não, perfeito, perfeito. E aproveitando, você acabou de falar do yoga, né? O yoga, como prática, ela tem uma função, um papel também dentro desse dharma também. De que maneira nós podemos transportar essa prática do yoga nesse contexto praticado na Índia para a vida prática dos dias atuais? O que a gente pensa de yoga hoje, como práticas corporais, né, o que eu costumo dizer que é a experiência mais próxima que nós podemos ter disso que se popularizou com o nome Tantra, né? Nós falamos Tantra e se colocarmos em qualquer buscador essa palavra Tantra, as primeiras coisas que virão são práticas relacionadas a sexo, a erotismo e coisas afins. Temos de entender que Tantra, ainda que contenha para certas pessoas, em certas vertentes e em certos momentos muito específicos, rituais que envolvem o sexo, então isso, de certa maneira, cria um vínculo com esse universo que se popularizou. Ele não é isso, porque não é sexo, né? Ainda que haja visto externamente sexo, é um ato ritual, e esse ato ritual utiliza-se do corpo humano dessa forma. Então, a primeira coisa é pensar em Tantra com um pouquinho de cuidado para que não caiamos nesse senso comum, e no mais das vezes, as práticas tântricas vão envolver a conexão profunda entre aquilo que tem o poder de manifestar a consciência e a própria consciência. Aquilo que tem o poder de manifestar a consciência é a nossa própria corporalidade, não só com a sua materialidade, mas com a nossa sensorialidade, com as nossas experiências interiores, com o universo da nossa própria experiência sensorial sendo um guia para que nós entendamos que a nossa natureza de consciência, ela está ali, se manifestando nesse mundo. E nesse sentido, há um universo muito amplo de práticas tântricas, é um universo que empresta para um certo campo do yoga aquilo que nós vamos chamar de Hatha Yoga, que é o conjunto de técnicas e métodos que faz uso desses esforços físicos, né? Eu digo a palavra esforço porque Hatha é uma palavra que implica força, né? Em sânscrito, e Hatha Yoga implica certos esforços físicos para mobilizar a nossa vontade, o nosso desejo, em direção a algum tipo de objetivo de autoconhecimento, né? Então, dentro dessa dinâmica, as ideias que o yoga, conforme nós conhecemos por meio das práticas corporais, podem trazer, são enormes, porque ao colocar o meu corpo em contato pleno com a minha mente, ou seja, juntar aquilo que manifesta e aquilo que é manifesto, né, eu já estou fazendo uma espécie de desvio do percurso da maior parte das práticas físicas de que dispomos na nossa cultura. E veja, não estou fazendo um juízo de valor positivo ou negativo, estou falando que temos acesso a um repertório mais amplo do que aquilo que a nossa cultura proporciona. E caso queiramos, podemos fazer isso. Num ginásio, numa academia, nós podemos ir com um fonezinho de ouvido e escutarmos um podcast, por exemplo, enquanto fazemos o nosso exercício físico. A nossa mente pode estar num outro lugar, enquanto eu faço aquilo que eu chamo de condicionamento físico, treino ou qualquer outro vocabulário. Muito do que nós herdamos nas nossas práticas físicas vem do treinamento militar, que envolve, portanto, o corpo militar, e o corpo militar, ele abstrai e obriga o indivíduo a abrir mão da sua própria vontade, ele precisa entregar o seu corpo
àquela vontade que não é coletiva, mas é a vontade soberana de quem dirige o corpo militar. Portanto, eu preciso de um treino que eu faça em que eu supere a minha própria vontade, e dos esportes de competição, onde eu devo vencer o outro, treinar meu corpo para ser melhor do que o outro. E, de novo, eu saliento, eu não estou fazendo um juízo de valor, especialmente sobre os esportes de competição. E muito do que nós herdamos nas nossas práticas físicas envolve, portanto, a abstração da vontade, do desejo do indivíduo e o afastamento da mente do corpo. Eu preciso que essas duas coisas se afastem para que eu possa ser bem-sucedido nessas práticas. Quando nós entramos em contato com as práticas que vêm dessa outra epistemologia, desse outro universo, que teoriza sobre o conhecimento, como conquistamos o conhecimento, como nós nos organizamos em relação ao conhecimento que nós temos, nós vamos para uma prática em que o fone de ouvido dentro de uma prática física é inviável, porque eu preciso fazer com que a minha atenção esteja plenamente presente no meu corpo, para que o diálogo entre o que manifesta e o que é manifesto, ou seja, a força da manifestação no meu corpo e a consciência que nele é manifesta, seja o mais amplo possível. Não cabe ali naquela circunstância eu pensar numa outra coisa enquanto estou fazendo uma prática de yoga. Isso é fantástico, porque isso, quando as pessoas têm acesso a isso, elas têm acesso sem saber a uma prática tântrica. É uma prática que envolve todo esse universo que é envolvido nessa névoa de mistério, nesse encanto, né, que muitas vezes elas pensam que vão obter por meio de práticas sexuais, mas elas vão obter por meio de uma relação em que, vamos usar a nossa linguagem, o espírito e a matéria namoram. Né? Essa é a relação alquímica que o yoga proporciona. Então, não estou falando de melhor ou pior, não estou hierarquizando ir ao ginásio, ou praticar um esporte, ou fazer dança, alguma atividade artística, qualquer que seja, mas é importante que nós saibamos a diferença para que tenhamos liberdade de escolha, né? Porque quanto mais repertório temos, mais livre nós somos. Quanto menos repertório temos, ou seja, quando ignoramos a cultura do outro, ignoramos aquilo que pode chegar até nós não somos livres, nós não temos muito o que escolher, ficamos com aquilo que está somente no nosso pequeno ângulo de visão. Não, muito bom. Vou passar agora para a próxima pergunta aqui. Falamos sobre essa questão dessa ideia, né, do yoga também, e como ela é recebida hoje no mundo moderno ocidental. Talvez um outro conceito também que também vem sendo muito utilizado de fonte indiana é esse conceito de karma, né, o conceito de reencarnação também, que pelo menos desde o século XIX, no mundo ocidental, vem sendo interpretado e apropriado por diversas correntes esotéricas, como a teosofia, por correntes espiritualistas, como o espiritismo, e muitas vezes acabam incorporando certas ideias da cultura ocidental também, como o mérito individual, né? Então, a pergunta a ser feita, então, no que consiste precisamente esse conceito de karma no pensamento indiano, nesse sentido? Muito bom. Então, aí precisamos pensar, existem dentro de uma cultura várias dimensões. A dimensão popular do hinduísmo tem uma relação com o karma muito parecida com essa que nós vemos no nosso senso comum construído sobre o karma, um castigo, uma coisa que vai vir instantaneamente. Tem, né, até um gênero de vídeos divertidos que é o karma instantâneo, quando as pessoas caem, tropeçam porque fizeram alguma coisa errada. Eu mesmo já fui amaldiçoado por não fazer uma doação para um indiano que me pedia alguma coisa lá nas ruas de Varanasi, com um papelzinho falso de uma instituição. Eu falei, eu não vou dar 3.000 rúpias para isso, não, você está me enganando. E ele saiu bravo, bad karma for you, dizendo que eu ia ter um bad karma por causa daquilo, um mau karma por causa daquilo. Então, o senso comum se aproxima muito. Mas no interior, nos meandros das doutrinas filosóficas, nós temos menos moral e mais mecânica dentro do acontecimento do karma. Karma, em sânscrito, significa ação.
A ação, ela não implica uma reação, mas ela implica uma outra ação. E essa mudançazinha semântica, ela é muito significativa, porque quando nós realizamos uma determinada ação, nós temos como consequência o ato visível e desejado, se a minha ação der certo, se ela for bem sucedida, e temos uma contrapartida que é inerente ao indivíduo. Toda ação que eu realizo produz também um resultado no indivíduo. Esse resultado, ele é comparado à ideia de uma semente, aquilo que mais cedo ou mais tarde vai germinar. E vai germinar como uma nova ação. Então, sejam atos, sejam palavras ou pensamentos, essa tríade, ela existe também dentro das tipologias que a literatura sânscrita cria. Atos, palavras ou pensamentos produzirão sementes que produzirão mais atos, mais palavras ou mais pensamentos. Portanto, uma ação, ela nunca produz somente o ato visível num objeto. Ela produz no próprio agente um resultado invisível, e aí esse resultado invisível fará com que eu fique preso na teia das minhas próprias ações. É como se ela quisesse criar um padrão de comportamento, ou um padrão de pensamento, ou um padrão de fala, e dentro desses padrões, eu não consigo perceber que eles não são minha escolha. As minhas ações, elas tornam-se reféns dessas sementes que foram criadas, e parece-me que eu estou querendo fazer aquilo. Aquilo vem como uma manifestação do meu desejo, mas não é. É uma manifestação desta semente que se manifesta como uma nova ação e que vai criar uma nova semente. Isso é o núcleo da doutrina da reencarnação, que tecnicamente nós chamamos de samsara, e a tradução, talvez, que mais aproxime desse conceito é a rotina, no sentido de rodinha dos renascimentos, do ciclo, a ciclicidade dos renascimentos. Porque uma vez que eu produzi muitas sementes nesta vida, e não fui capaz de semear todas elas, porque ao semear, ao agir novamente, eu produzi mais sementes, então eu não escapo de morrer, sair desse mundo com sementes, essas sementes produzirão um novo nascimento. E é dito em alguns textos que as sementes acumuladas em uma vida podem encomendar mais do que um nascimento. Ou seja, eu saio com uma dívida, não no sentido moral, mas no sentido de que haverá essa produção. As práticas religiosas na Índia, dentro do contexto mais amplo do hinduísmo, elas vão estar muito preocupadas em produzir bom e mau karma. Ações tidas como dentro do Dharma, ou seja, dentro daquilo que é considerado como virtuoso naquele universo, portanto, não estamos falando de bom e mal em absoluto, então, numa sociedade que hierarquiza homens e mulheres, haverá um conceito que vai dizer que determinadas ações de uma mulher são consideradas negativas. As mesmas ações feitas por um homem são consideradas positivas. Então, nós temos de tomar cuidado com as ideias absolutas a respeito de Dharma ou a respeito do que é bom e do que é mal. Então, dentro do que essa sociedade considera o que é bom e o que é mal, aquilo que uma pessoa vai fazer dentro dessa rede do Dharma, dentro dessa rede da harmonia composta socialmente, fará com que ela possa ter um nascimento com menos sofrimento ou com mais sofrimento. E, então, isso de certa forma, constrange, isso faz com que as pessoas estejam muito bem ali dirigidas para agir de acordo com o Dharma. Essa é a ligação íntima entre karma e Dharma. E ao estabelecer essas ideias de que agir de uma maneira virtuosa, eu tenho recompensas, e ao agir de uma maneira não virtuosa, eu tenho, vamos dizer assim, castigos, então há uma moral embutida aí, as religiões elas vão construindo o seu campo ritual, moral, para que as pessoas possam seguir de acordo com aquilo que essa prática considera correta. Por outro lado, as tradições religiosas também e as tradições filosóficas predominantemente, elas vão falar não em renascer,
mas em se livrar, né, livrar-se da cadeia dos renascimentos. Portanto, o yoga, e fica aqui uma recomendação para quem tiver interesse, né, ler o Yoga Sutra de Patanjali, que é um tratado do século IV da nossa era, fantástico, muito breve e com ideias muito interessantes. Ele vai deixar muito claro que o propósito dele não é Dharma. O propósito dele não é que as pessoas atuem de uma maneira consistente com o que é virtuoso ou não virtuoso. A preocupação dele é elimine todo o tipo de semente causado pelas suas ações, pois isso fará com que você não renasça mais. O nome disso é libertação. Existe uma palavra, um conceito sânscrito para isso, e aí é importante nós ressaltarmos, Tiago, todo esse universo do não renascer, ou seja, do escapar deste ciclo de samsara, do ciclo dos renascimentos, é um dos grandes focos da maior parte das correntes filosóficas indianas, que não é metafórico, é uma libertação de fato, substancial do renascer. Acontece ali que o medo não é o medo de morrer, o meu medo é de renascer. A morte não representa um grande problema. O problema é renascer. Por quê? O pressuposto é, renascer implica em reproduzir a ignorância. Aí voltamos para aquela questão inicial. Tá? A ignorância é o grande mal. E se eu renascer, é porque eu estou dentro de um limite tão estreito no meu ser, não sou capaz de saber quem eu sou, e, portanto, eu renasço ignorante da minha própria natureza, identificando-me com outro corpo, com uma pessoa nova, que eu vou passar a ser dali em diante, apego-me, sofro, tenho prazer, sofro, tenho prazer, morro, e assim é um ciclo infinito. Isso causa horror na maior parte dos pensadores filosóficos e místicos da Índia Antiga. Então, ali vai ter duas posturas em relação ao karma. A postura do ponto de vista religioso, moral, faça coisas consideradas boas de acordo com o seu dharma para renascer bem, e esse renascer bem pode um dia te levar à libertação. E o outro que pula essa parte, não faça nada nem bom nem ruim, arrume um jeito de queimar todas as sementes. E aí chegamos à grande metáfora, e é essa a razão de eu ter citado o Patanjali, o autor do Yoga Sutra. Ele diz que a prática da meditação, ela, quando é bem sucedida, quando ela produz um estado de integração profundo, ela faz com que as sementes entrem em combustão e, portanto, não haverá mais ações provenientes das minhas ações. Essa rede, ela termina por aí. Você está sem som. Opa, voltou aqui. Então, encontramos também essa ideia de queimar também as sementes também do karma, também no shivaísmo da Caxemira, também? A ideia presente no shivaísmo da Caxemira com relação às sementes, ela é um pouco diferente. O shivaísmo da Caxemira é aquilo que nós chamamos de tantra não dualista, e que vai implicar uma noção muito clara de que tanto aquilo que nós chamamos de consciência, na sua expressão dos vários indivíduos, não só humanos, tudo aquilo que tem ou manifesta algum tipo de consciência, e que nós poderíamos colocar no campo daquilo que nós chamamos de seres vivos, e aquilo que também é entendido como inanimado, ou seja, aquilo que é entendido como algo que não é dotado do poder de percepção, mas é dotado do poder de ser percebido. Veja, nós compartilhamos do mesmo mundo das coisas inanimadas. Se eu percebo algo inanimado, é porque ele tem o poder de ser percebido. Tudo isso é proveniente da consciência. A consciência universal, ela produz tanto sujeitos como objetos, usando uma linguagem filosófica bastante sintética. A dissolução entre a diferença de sujeitos e objetos, a dissolução da diferença entre sujeitos e objetos, ela é um dos propósitos maiores dentro do shivaísmo da Caxemira. Isso não significa que o sujeito seja ruim ou que o objeto seja ruim, que nós tenhamos de acabar com eles.
Essa dissolução também não significa que sujeitos e objetos vão deixar de existir. Isso significa migrar de uma certa dimensão da nossa interioridade para uma dimensão mais nuclear, dita mais profunda. E se nós quisermos usar uma terminologia muito cara para nós vamos sair do complexo e vamos para o simples. Nós vamos sair daquilo que é múltiplo para aquilo que é unitário. E nesse processo, a ideia do karma não é tão importante assim, porque não nos interessa romper com aquilo que é múltiplo, nos interessa absorver aquilo que é múltiplo no que é unitário. E nesse sentido, então, nós temos uma ética que é a da integração, aqui no Shivaism Kashmira, e no Patanjali, no Yoga Sutra, a ética é do discernimento. E isso gera, né, porque eu estou falando de ética, porque isso gera uma forma de lidar com a nossa realidade no mundo. Isso é não somente um propósito dentro da busca espiritual, mas isso também produz um modelo de como devo comportar-me em relação à minha própria existência, à existência dos demais seres e das demais realidades. Então, ao entender que toda a realidade constituída pela diversidade, ela é também uma unidade, eu preciso compreender que essa consciência universal, ela manifesta-se distintamente em cada ser, conforme a materialidade desse ser. Isso que nós diríamos hoje por biologia, pela sua organicidade. Há seres que têm uma constituição biológica, ou uma constituição material, que permitem que a consciência se expresse de uma determinada maneira, em outros seres de outra maneira. Nós, seres humanos, temos uma característica que é bastante intensa, o poder de perceber-se a si mesmo. Outros seres têm essa característica, mas a nossa característica de nos percebermos é dita em sânscrito por uma palavra que nós traduzimos por cognição reflexiva, que é muito próxima da ideia de tocar-se, a nossa consciência toca-se de uma maneira muito intensa. Por exemplo, quando nós experimentamos algum tipo de comida e essa comida é saborosa, ela nos agrada, nós não percebemos só comida, nós não ficamos somente na sensação do prazer, mas nós dizemos, isso está gostoso, vou comer isso de novo, vou oferecer isso para fulano ou beltrano, eles vão gostar. Isso gera cultura, isso gera a possibilidade de reproduzir determinadas experiências, de proporcionar determinadas experiências para outra pessoa. Quando eu percebo que determinadas batidas em algum lugar produzem um som, um ritmo que traz algum efeito, eu sou capaz de registrar isso e fazer isso novamente, porque eu não só percebo a minha sensação diante daquele ritmo, mas eu percebo, eu não percebo só aquele ritmo, percebo a minha sensação diante daquele ritmo. Esse poder de se auto-perceber, ele é uma das coisas que mais intensamente caracterizam os seres humanos dentro dessa ideia de mais intensidade e menos intensidade. E, nesse sentido, o que nós temos de pensar não é num campo do livrar-me das ações ou livrar-me daquilo que pode ser entendido como ruim, ainda que haja uma moral, ainda que haja uma ideia do bom agir, uma vez que se o outro é a consciência universal, esse outro, ele deve ser tratado com respeito, com reverência, o outro é o ser divino, portanto, isso não muda nada na minha relação de respeito pela existência do outro. Mas o que muda é no sentido de que as minhas ações no rumo do autodesenvolvimento no campo espiritual e religioso, elas vão buscar ficar o mais próximo possível dessa faculdade autocontemplativa. Porque nela não está somente a nossa humanidade, a nossa capacidade de nos autoperceber. Nela está a capacidade de o cosmos se autoperceber. Ela é o ponto de conexão máximo entre o mundo que se autopercebe por meio de mim,
Porque ao nos percebermos, cada um de nós, cada uma de nós, quando percebe o mundo, é o mundo se percebendo. Nenhum de nós está fora do mundo. Nenhum de nós, por definição, está fora do universo. Portanto, quando nós nos percebemos, quando nós nos tocamos uns aos outros por meio da consciência, é o cosmos tocando-se assim. E nessa instância macro é que reside a conexão com essa instância micro do poder de se perceber a si mesmo. Então, essas práticas contemplativas, elas ganham o foco, mais do que uma ideia normativa, moral, que existe, mas existe pelo próprio desejo do bom agir, mas ela não existe de uma forma interessada no avanço espiritual. É como se fosse uma conciliação, né, entre uma discussão contemporânea muito grande, né, as pessoas fazem até estatística para isso. Pessoas sem religião comportam-se de maneira pior ou melhor do que pessoas com religião? Isso é uma discussão moral contemporânea, né, e estatisticamente eu nunca fui atrás de ver a veracidade dessas estatísticas, nunca fui ver metodologias, mas dizem que não há uma relação entre um comportamento ético, idôneo e que seja respeitoso com o outro, proveniente da moral religiosa apenas. As pessoas sem religião, pessoas até ateias, não vão de maneira nenhuma, só porque não tem a coerção da moral religiosa, agir de maneira pior. Né? É como se fosse a conciliação dessas duas ideias. Então, eu atuo no mundo de uma maneira que eu considero correta, desinteressadamente. Eu não faço isso porque eu vou libertar-me do samsara ou porque eu vou para algum tipo de paraíso. Eu faço pela própria índole do bom agir, porque o outro, a alteridade, é tão digna de respeito quanto a identidade. É uma constatação filosófica. Isso não vai me levar mais próximo de Deus. Isso não vai me levar mais proximamente da consciência universal. O que vai me levar mais proximamente da consciência universal é a contemplação dessas faculdades internas da consciência. Então, podemos considerar então o shivaísmo da Caxemira como uma perspectiva que enfatiza mais a imanência, né, do universo, né? É a imanência, porque nós estamos num não dualismo. Então, a transcendência, ela existe do ponto de vista de quem ainda não percebeu, ou seja, nós, né, de quem não percebeu, que, de fato, a natureza da universalidade, chamada Deus, ela é a nossa própria presença. Então, enquanto eu estou nessa circunstância, eu posso ser um devoto, de ir lá jogar-me diante de uma imagem de um Deus num templo. O shivaísmo da Caxemira não briga com isso, até incentiva em alguns tipos de textos, a devoção e tudo mais. Porque a dualidade faz parte também de um certo campo da realidade. A dualidade, ela não é entendida como não real. Esse não dualismo, ele é muito interessante e diferente do não dualismo do Advaita Vedanta, porque o não dualismo do Advaita Vedanta, ele coloca a dualidade no campo do irreal, daquilo que não é real. O não dualismo do shivaísmo da Caxemira, ele coloca a dualidade naquilo que deve ser integrado. A não dualidade é tão grande e integrativa que ela precisa compor-se junto à dualidade. A dualidade cabe dentro da não dualidade. É comum dizer, né, essa frase que é poética, retórica, de que o todo está na parte e a parte está no todo. Ou seja, a essência de tudo está em cada coisa, mas cada coisa está na essência. Isso é logicamente mais desafiador. Dizer que a essência está em cada coisa é uma espécie de tautologia. Eu só estou explicando o que significa a palavra essência, que por definição, se ela é essência, ela está em cada coisa. É uma essência única que está em cada coisa. Agora, dizer que todas as coisas estão na essência, aí cria uma espécie de paradoxo. Mas essa ideia ela é consistente com essa noção de que é imanência e transcendência ao mesmo tempo. Na medida em que eu estou na dualidade, que é entendida como real, o Deus é transcendente. Quando eu sou capaz de perceber que eu sou essa força, o Deus é imanente. Então, quanto mais eu mergulho dentro de mim, mais eu vou para fora de mim.
Não, muito interessante isso. E essa visão é uma visão até distinta. Como ela foi recebida, por exemplo, em círculos bramânicos? Ela foi bem recebida pela ortodoxia hindu ou não? Esse Não, pensamento os tântricos não receberam bem e também não foram bem recebidos, né, na maior parte. Existem brahmanes tântricos, né, a ideia do brahmanismo, quando a gente pensa dessa forma como você trouxe a questão, pensamos na brahmanicidade do Dharma, então há tântricos que vão propor outro Dharma, o Kaula Dharma, que é o Dharma do Kula, que aí envolve um certo campo de práticas e doutrinas tântricas. Então eles vão dizer, existe o Dharma do mundo, eles não estão preocupados com revolução social, com teorias sociais, compra o Dharma do mundo, vai te dar menos trabalho. Mas no nosso círculo, nós cumprimos o Kaula Dharma. E aí envolverá justamente a superação dessas relações que antropologicamente nós chamamos de pureza e impureza, e que tem palavras sânscritas muito correspondentes a essa ideia, porque o Brahmani fixa a sua vivência religiosa e filosófica nessa dicotomia pureza e impureza, que para esses círculos não dualistas vira um binômio. Eu preciso superar a diferença entre pureza e impureza e perceber que ambas são provenientes e dotadas da mesma essência, para que a minha visão se autodetermine como uma visão que da unidade. Né? Os brahmanes, filosoficamente associados mais a esse dharma ortodoxo, eles vão ter um problema com relação a isso, com esse aspecto da pureza e impureza, e também com os tantras, que são textos que também têm os seus capítulos de magia, e mexer com magia em qualquer cultura é algo problemático. Então, já vi isso na Índia de hoje em dia, em tempo real, né, ao estar lá falando que estava ali para estudar um determinado tantra, naquela época era o Netra Tantra, o Tantra do terceiro olho de Shiva, uma criança, um menino muito legal, de 16 anos, brahmane, daquele com um chumacinho no cabelo, ritualista, ele já pretendia, o projeto dele de doutorado, ele já tinha na cabeça dele, muito estudioso, falava que ia estudar Bhartrhari, que é um filósofo da linguagem do século V, mas a conversa desandou quando eu falei que estava ali para estudar textos tântricos. Aí ele sentiu aquele horror, né, da magia, daquilo que poderia trazer algum tipo de energia maligna para ele. E aí, então, foi o momento em que eu perdi a amizade dele, e que eu sinto muito, porque era um menino muito divertido, a gente estava conversando, trocamos algumas palavras em sânscrito, ele estava intrigadíssimo também sobre a minha presença ali, estava na margem do rio Ganges, e ele estava oferecendo alguns rituais para alguns turistas ali, e ficamos conversando. Há muitos outros exemplos. Então, o Tantra causa medo por causa da magia e polêmica por causa da sua relação de tratar a dicotomia como um binômio. Né? A separação entre pureza e impureza, para eles, é um binômio a ser superado. E só uma pergunta, só de curiosidade, os faquires indianos têm algum vínculo com essas escolas tântricas ou não tem nada a ver? Eles pegam um pouco de cada. Os faquires, eles têm alguma influência persa também, dentro do contexto do mundo árabe, com algumas práticas sufis islâmicas, e também dentro do contexto da magia, assim. A gente tem que lembrar também, né, que essas separações de identidades religiosas intimamente associadas a identidades nacionais são coisas que vão se enfatizando conforme o tempo chega mais à modernidade, né? No século XIV, por exemplo, nós temos uma mulher mística, poeta chamada Laleshwari, que é disputada por shivaitas, hindus, e por mestres sufis, porque ela transitava livremente, independentemente dessas identidades. Isso é uma característica mais recente, né? Então, essas pessoas, esses faquires que fazem essas apresentações e tudo mais, utilizam técnicas de yoga relacionadas à respiração, relacionadas ao poder de superar
as sensações térmicas muito radicais de frio e de calor, tem práticas de concentração aí, e de outros universos que circundam, né, todas essas místicas e ciências mágicas. Não, muito bom. Vou passar agora para a próxima pergunta aqui. Um dos seus principais trabalhos realizados foi a tradução da obra Gita Govinda, que foi, inclusive, vencedora da categoria de tradução do Prêmio Jabuti de 2024. No que consiste o tema dessa obra? O Gita Govinda é um poema do século XII, né, da nossa era. Então, estamos no gênero poético, gênero literatura, aquilo que nós chamaríamos de belas letras, né, e trata de uma temática religiosa, né, ainda que seja poesia, estabelece uma relação muito profunda com o tema da devoção, né, a ideia da devoção a Krishna, e o Govinda é esse personagem. Né, Krishna é o nome mais popular desse deus, e Govinda ali é um pastor, que tem como namorada uma pastora chamada Radha. E esta ideia de Krishna namorando as pastoras é uma ideia já purânica, dos Puranas, é uma ideia religiosa. E este poeta, o Jayadeva, autor do poema, ele pela primeira vez ele nomeia a pastora. Então, Krishna namora muitas pastoras, em algum momento da literatura religiosa ele tem uma pastora de quem ele mais se aproxima, com quem ele tem mais intimidade, e é um deus, não podemos esquecer disso, deuses namoram nesse contexto, né? Então, a quem tiver com essa dúvida na cabeça, mas está falando de um deus que namora, sim, né? E esse deus, no poema, ele namora uma pastora personalizada, ou seja, ela tem nome, ela tem emoções específicas, e o poema já é brilhante a partir disso, porque ele dá uma personalidade para a pastora. E ao dar personalidade para a pastora, o que acontece? O Deus também ganha personalidade, porque quando nós dialogamos na literatura com alguém que não tem personalidade, nós perdemos a personalidade. O personagem precisa de outro personagem para que o diálogo aconteça de uma forma complexa. Né? Então, aí as emoções que são trazidas ali são aquelas emoções que fazem uma espécie de gramática da paixão, como dizia o saudoso professor Mário Ferreira, que foi meu orientador, inclusive na época em que eu traduzi esse poema no mestrado. Comecei traduzindo com outro professor, o professor Carlos Alberto da Fonseca, e esse rótulo, né, de gramática da paixão é bem apropriado, porque ao longo das 24 canções que acontecem nesse poema, em 22 delas, sentimentos diferentes dentro da relação entre apaixonados são manifestos ali. Do ciúme, do desejo, da raiva, da indiferença, do arrependimento. Então, tudo está ali dentro de um repertório de apaixonados. Né? Inclusive, estamos aqui no Valentine's Day, né? o dia dos namorados, né? No 14 de fevereiro. E esse repertório é muito belamente tratado numa linguagem poética em sânscrito, né? E o que me rendeu esse espaço, né, de visibilidade, essa honra de ter ganhado esse prêmio, foi porque eu fiz uma tradução poética, com rima em língua portuguesa, versificada, e, enfim, foi uma nome surpresa, né, sem falsa modéstia, né, e que me deixa muito feliz, muito honrado. E o poema em sânscrito também tem estruturas melódicas muito bonitas e foi originalmente composto para ser cantado e dentro dos padrões melódicos, raga, e rítmicos, tala, da música indiana. Quando falamos de melodia e de ritmo, nós estamos falando de algo que já nessa época do poema tem ali algo bem estabelecido, ainda que diverso e heterogêneo ao longo dos vários territórios que compõem a Índia, ali naquela região de Orissa e Bengala, onde o poema foi composto,
ali tinha sua prática musical, então é um poema teatral, né, performático. Ele deve ser cantado, e neste canto rítmico e melódico, há também a apresentação das danças, que são danças que performatizam aquilo que está acontecendo no poema. Ou seja, semioticamente, essas danças, elas têm a sua linguagem, os gestos, eles são lidos, né, como significado, são o que nós chamamos de danças dramáticas. As danças dramatizam, performatizam as ações dos personagens. Então, desde o século XIV, o poema do século XII, nós temos testemunhos de que as canções desse poema eram já performatizadas por meio dessas danças dramáticas. Então, é um poema muito rico para a história da cultura indiana. Não só para a cultura indiana, como também para a literatura universal, né? Ele trata de um tema das paixões humanas que válido para qualquer tipo de cultura do mundo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ainda que ele que a gente possa dizer que o amor, né, não é o mesmo, porque também é uma prática que é mediada culturalmente. Ali nós vamos ter um repertório incrível, é incrível. Assim, eu só posso dizer isso porque me dediquei muito para traduzir esse poema, um poema do qual eu gostei muito e deu um certo trabalho, mas ele é incrível, ele tem assim uma beleza. E as canções são falas dos personagens, de Radha, a namorada, de Govinda, o Deus, o Deus amante, e de uma amiga que faz o papel ali do SMS, do WhatsApp hoje em dia, né, que quando eles não queriam se encontrar, né, a amiga fazer o leva e traz das mensagens, então ela canta também as falas de um e de outro. Muito bom. Vou passar agora para a próxima pergunta. Vamos falar um pouco também sobre... falamos algumas perguntas atrás sobre o Yoga Sutra de Patanjali, que você também se dedicou bastante em estudos também nessa vertente do yoga. Então, aí que eu pergunto, qual a importância dessa vertente do yoga na história indiana, e o que ela teria de distinto em relação às outras vertentes do yoga hoje ensinadas no mundo mainstream? A ideia de yoga, né, ela envolve na verdade, três sentidos, né? De uma forma bem sintética, o Yoga Sutra, ele é um conjunto de sutras, ou seja, um texto que estabelece uma doutrina filosófica que chama-se yoga. Isso é importante para nós. A palavra yoga, ela é utilizada em sânscrito de uma maneira muito abrangente, que envolve uma ideia de práticas espirituais, métodos pelos quais nós didaticamente aprendemos aquilo que desejamos aprender sobre nós. Né? E há um terceiro sentido que não é tão importante agora, mas só para constar que é o estado de samadhi, é o estado de integração, o estado de integração mística, o estado de absorção. Então, nós temos de entender que os asanas, os pranayamas, ou seja, as práticas corporais, as práticas respiratórias que compõem o repertório de uma aula de yoga contemporânea, envolve a palavra yoga enquanto método. O Yoga Sutra de Patanjali envolve a palavra yoga enquanto nome de uma corrente filosófica. Então, são dois usos distintos, que têm muita relação, mas que são distintos da palavra yoga. Posso dizer Hatha Yoga para representar essa modalidade de yoga que inspira as nossas práticas modernas. Posso dizer Bhakti Yoga para dizer o yoga que se dá por meio da devoção, ou seja, os métodos espirituais, os exercícios espirituais da devoção, que não é somente algo espontâneo, é algo que deve ser, assim como a fé, nutrido no dia a dia, deve ser cuidado, deve ser protegido. Então, Bhakti Yoga. E há muitos outros tipos de métodos, ou seja, de yogas. Laya Yoga, yoga da dissolução, Mantra Yoga, yoga das fórmulas verbais, e assim por diante. Então, o Yoga Sutra de Patanjali é um yoga que é meditativo. Ele, eu costumo dizer, é o primeiro tratado, o primeiro compêndio de prática de meditação. Ele não envolve nenhum outro tipo de prática corporal, a não ser a prática
de sentar-se para meditar. Há um repertório de posturas sentadas, né, que provavelmente já era considerada ali no tempo do Patanjali, século IV aproximadamente da nossa era. As pesquisas mais recentes colocam ele nesse período. Quem vai ver a literatura a respeito do Yoga Sutra vai ver gente datando até 2 antes da nossa era, século II antes da nossa era, portanto temos um intervalo supostamente de 6 séculos, né? De qualquer maneira, eu fico com essas pesquisas que colocam ele no século IV, porque tem uma boa consistência para dizer isso. Postura sentada e uma prática dualista que quer afastar a subjetividade de tudo aquilo que a coloca dentro do campo da materialidade, inclusive as atividades sensoriais e atividades mentais. É daí que surge a ideia de que meditar é livrar-se de qualquer tipo de pensamento. É daí que surge tudo aquilo que nós falamos a respeito da libertação total do karma. Já as práticas que envolvem o nosso corpo, dessas várias posturas, desses vários padrões respiratórios e assim por diante, elas têm inspiração tântrica, né, como nós já falamos aqui, e envolve um aspecto de integração daquilo que é a nossa experiência sensorial, a nossa experiência respiratória, a nossa experiência cognitiva e o nosso corpo. Como se fosse um baralho onde as cartas estão todas bagunçadas e depois de uma prática de yoga nós saímos certinhos. É muito comum dentro do contexto de praticantes de yoga, a pessoa vai, depois do expediente de trabalho, cansada, fazer uma prática às 8 da noite, não sabe por que está indo tão cansada, e sai da prática descansada. Não é que ela descansou na prática, é que ela se reorganizou. Né? Porque isso envolve a integração entre as várias dimensões que formam o nosso ser. Não há nenhum grande mistério envolvido, isso é muito técnico. É conciliar corpo, respiração, sensorialidade e mente. Então, a nossa dinâmica interna fica muito dividida, fica muito dispersa, com tanto estímulo, com tantos afazeres, com tantos compromissos. Então, nesse momento, é como se nós ajustássemos as várias dimensões do nosso ser, e não há nenhuma palavra melhor para dizer isso, é integração, há uma integração do ser. Vou passar agora para a próxima pergunta, já estamos encerrando aqui o nosso podcast. Muitos autores vinculados a estudos literários pós-coloniais hoje alertam para os riscos, né, do especialista estudar temas orientais sob a lente de seus condicionantes culturais. Aí que eu pergunto, como estudar esses temas interculturais, como o pensamento, a literatura indiana, sem cair em erros de interpretação decorrentes de vieses ocidentais? A gente pode cair o mínimo possível, né, tender a evitar esses erros. Eu acho que a primeira coisa que nós temos de fazer, de um ponto de vista bastante prático, é a recomendação da literatura que estudou o orientalismo, né, o Edward Said, com toda a sua gama de visão, nos dá ali uma conceitualização, uma terminologia e um entendimento que pode ser passível de crítica em alguns aspectos, mas ele é ainda central para nos colocar dentro da dimensão do orientalismo enquanto uma construção acadêmica, né, e também como uma construção que se perpetua naquele período pós-década de 60, né, onde tem o New Age, onde nós vimos pelo senso comum, pelas práticas mais populares, uma idealização de uma Índia, que seria uma espécie de repositório de tudo aquilo que é o oposto do que eu não gosto da minha cultura. Então, se eu acho que a minha cultura filosófica é muito racionalista, muito rigorosa, é na Índia que eu vou buscar uma filosofia que não é tão racional e que não é rigorosa. E aí caímos num grande equívoco.
né? Na Índia existe racionalidade, existe argumentação, existe polêmica, existem filósofos que se xingam uns aos outros de tão bravos que eles ficam com a argumentação do outro. Então, é muito claro que nesse período é que surgiu essa idealização de vamos para a Índia, porque na Índia nós podemos ser quem nós gostaríamos de ser, e essa cultura familiar de origem europeia não está deixando que nós sejamos menos racionais, que nós sejamos mais espiritualizados, e assim por diante. Então, é esse ponto do orientalismo, com as suas várias, vamos dizer assim, vertentes, esses vários caminhos, nos ajuda, assim, num ponto fundamental, né, que é dissolver essa ideia de que a Índia faz parte de um local chamado Oriente, que me dará esses universos. As outras coisas que nós podemos falar aqui brevemente, que nos ajudam, são as ciências da linguagem, né, a linguística, as ciências do texto, né, a análise do discurso, a filologia, que são da minha área de formação, claro, não é exclusivamente esse universo, mas que nos dão um rigor conceitual, teórico, né, científico, dentro do que entendemos por ciência nas áreas de humanidades, para que nós possamos observar esses textos dentro da sua materialidade. Né? A materialidade do texto é algo daquilo que a gente nunca deve se afastar. Né? Então, e não é deixar o texto dizer por si mesmo, né? Essa frase é uma frase muito comum, mas o texto nunca diz por si mesmo, ele depende de alguém que o leia. E nessa atitude de ler reside justamente o problema, que é a base da sua questão. Mas com essas ferramentas nós conseguimos organizar algum tipo de análise e de discurso que tenha alguma consistência, não só com relação àquele texto que estamos investigando, mas com o conjunto de textos ao qual este texto pertence. Porque com as ferramentas da filologia, da análise do discurso e ciências afins, nós somos capazes de interpretar aquilo que o leigo vai entender de uma maneira muito clara, contextualmente. O que aquela palavra queria dizer naquela época, de que forma aquele autor usou aquela palavra em outras obras, de que forma aquela palavra aparece dentro do mesmo texto, que às vezes aparece de forma contraditória, e podemos pensar, será que aquele texto foi montado? Será que aquele texto é um conjunto de passagens que foram juntadas como do mesmo autor, mas que na verdade não são do mesmo autor? Então essas ferramentas, elas vão ser de uma contribuição imensa para a nossa prática de leitura e interpretação. Então existe o trabalho mais amplo, que eu sugiro como núcleo a ideia do orientalismo, e o trabalho mais material, que é o trabalho dentro do texto, com o uso dessas ferramentas que são tão úteis e que são construções teóricas que alimentam um certo tipo de prática de leitura que produziu e tem produzido muitas traduções, muitas interpretações a respeito desses textos antigos, assim, de enorme qualidade. A gente tem visto o meio acadêmico que se dedica aos estudos de textos indianos produzir uma riqueza incrível, e ainda assim, claro, nós temos que ter toda a humildade e a consistência de dizer, o olhar de quem faz sempre vai interferir naquilo que está sendo feito. Não, perfeito, perfeito. Estamos encerrando aqui, vamos passar agora para a última pergunta de encerramento. Agradeço bastante pela entrevista, foi uma excelente conversa que tivemos aqui nesse podcast. Como última pergunta de encerramento, algum outro ponto relevante que você gostaria de acrescentar sobre essa temática da literatura sânscrita? Eu teria alguma coisa para acrescentar que, na verdade, é um conselho para quem se interessa por esse assunto. Estude sânscrito. Essa é a ideia mais fundamental. Nós só conseguimos ter algum tipo de acesso, mesmo que por gosto, para desenvolvimento pessoal, e ainda mais acadêmico também, científico,
O estudo da língua na qual esses textos estão compostos é algo de fundamental importância. Então, tirar o sânscrito daquele pedestal das línguas difíceis, das línguas complexas, línguas mortas, línguas antigas, por um lado, e por outro lado, daquela língua mística, daquilo que eu poderia superar por meio da minha mera intuição, se eu meditar profundamente, e colocar o sânscrito ao lado das outras línguas que podemos estudar, francês, inglês, latim, espanhol, não importa, o sânscrito é uma língua que tem a sua gramática, tem o seu vocabulário, tem a sua literatura, tem suas regras, e ela pode ser estudada, né? Isso é o que eu gostaria de dizer, né, dentro desse encerramento, como mais fundamental para qualquer pessoa que tenha interesse nisso, né, buscar aprender e ter um contato com a língua sânscrita, para que nós tenhamos mais e mais traduções, mais estudos a respeito disso, mais diálogo, e também pelo bem pessoal, né? Aprender sânscrito, eu digo aqui, foi um presente que eu me dei na vida. Quando eu me pego lendo sânscrito, eu falo, uau, que coisa bacana que eu fiz, valeu todo o tempo de dedicação. E aproveito aqui para encerrar, agradecendo, Tiago, pela conversa, pelas excelentes perguntas, pela oportunidade de diálogo e pela oportunidade de divulgar algo que nos é tão precioso. Eu que agradeço, foi um prazer tê-los recebido aqui. Conversamos aqui com o professor João Carlos Gonçalves, doutor em Linguística da Universidade de São Paulo, colaborador da Universidade de Coimbra. Então, muito obrigado, professor, e com certeza a nossa gravação ficará disponível no canal do YouTube. Então, até a próxima a todos, pessoal. Muito obrigado.